Este é o Segurança Legal episódio 303, gravado em 3 de fevereiro de 2022. Pix Leaks. Neste episódio, comentamos os últimos vazamentos de chaves Pix envolvendo 3 instituições financeiras diferentes. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, os nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso estamos à disposição pelo Twitter, lá no @segurançalegal, podcast @segurançalegal.com, facebook.com/segurançalegal, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurançalegal, e também no Apoia-se, apoia.se/segurançalegal. Todos os links, vocês já sabem, estão lá no nosso site. E antes, Vinícius, de irmos falar já sobre o nosso tema principal de hoje, nós temos aí um anúncio, né, que vamos fazer um sorteio para os nossos colaboradores aqui, que na verdade é uma cortesia do nosso ouvinte, amigo e autor dessa obra aqui que a gente vai sortear, o Emílio Arimateia, que gentilmente nos cedeu, Vinícius, um cupom, né, para ser utilizado lá na loja da tisafe.com para esta obra aqui, que é o Segurança Cibernética Industrial, que tem como coordenadores aqui dessa obra o Marcelo Aires Branquinho e Thiago Braga Branquinho. A gente vai deixar o link para essa obra aqui no nosso show notes e também este aviso, né, que para aquele que está colaborando e com a colaboração em dia, nós vamos sortear, e como fazemos de costume, geramos lá um número para cada colaborador, e aí o Vinícius faz lá uma mágica randômica para escolher um número, e aí depois nós avisamos internamente lá no fórum. A gente gostaria de agradecer de público aqui o Emílio Arimateia, né, que conseguiu esse e autor, né, um dos autores do livro, aqueles livros que você tem capítulos, né, capítulos de livro, também a TI Safe e também aí os coordenadores da obra que permitiram isso. A gente, com bastante felicidade, faz esse anúncio aqui. Tá bom? É isso aí, Guilherme. Tá. Vou dar uma olhada nessa obra também, porque eu não a conheço ainda. Na verdade, eu tenho uma lista de obras aqui. Literalmente, eu tô olhando a pilha daqui, ó. Tem uma pilha de livros ali pra dar uma olhadinha. Essa vai ficar entre as tuas também, né? Vamos lá. Bem, Vinícius, então, hoje tivemos o anúncio enquanto preparávamos a pauta, e aí talvez é uma daquelas coincidências, né, que até deixaram a pauta mais, né, propícia para o momento. Mais importante ainda, né? Mais relevante, mais porque relevante ainda. Enquanto preparávamos essa pauta, ficamos sabendo aqui que houve mais um vazamento de chaves Pix, dessa vez atingindo a instituição Logbank. Eu vou ler um pouquinho aqui a notícia aqui do G1, né? Diz aqui que o Banco Central informou nesta quinta-feira, dia 3, que houve o vazamento de dados de natureza cadastral relacionados com o Pix de clientes da instituição financeira Logbank Soluções em Pagamento S.A. De acordo com o BC, dados cadastrais vinculados a 2.112 chaves Pix, contendo o nome do usuário, o CPF, a instituição de relacionamento e o número da conta, foram vazados. Esse foi o terceiro vazamento de informações relativas ao Pix, né? E aí se refere a este terceiro vazamento, que, somado ao do acesso soluções de pagamento e também do Banésio, o Banésio foi em setembro de 2021 e a acesso agora em janeiro de 2022, se soma aí e temos aí 3 incidentes relevantes e que talvez coloquem um pouco
eu diria, em xeque para as pessoas, né, para os correntistas, para os titulares de dados, para os correntistas, para os consumidores, né? Afinal de contas, podemos confiar no Pix, podemos confiar nas instituições, estamos seguros, né? O Banco Central ainda diz que, apesar da baixa quantidade de dados envolvidos, o BC sempre adota o princípio da transparência nesse tipo de ocorrência. Como nos casos anteriores, não foram expostos dados sensíveis e a NPD foi avisada, né? Nós tivemos também acesso... Aí é o caso da Acesso, né, Vinícius? Acesso ao caso da Acesso. Das mensagens que os correntistas receberam, né? Não sei se tem elas aí, quer dar uma passadinha geral nessa mensagem, porque o Banco Central exigiu que a Acesso comunicasse todos os potenciais, né, correntistas afetados aí no caso, né? Exato. Na verdade, é um conteúdo de texto, tá? Que é uma mensagem... a ser enviada, né, para os correntistas, e ela acompanha o link para um PDF que vai estar no nosso show notes, tá? E esse PDF, o título dele, ele começa com Banco Central comunica ocorrência em instituição, tá? E aí ele tem detalhamento do caso, em que ele cita a própria Acesso Soluções de Pagamento, SA, cita a questão, aí inicia com LGPD e tal, bom, tem uma série de coisas aqui, né? Mas essencialmente ele diz, né, informa o que aconteceu, diz que as informações são exclusivamente de natureza cadastral, como nesse novo caso, né? Então CPF vinculado à chave Pix, nome da instituição de relacionamento, ou seja, nome do banco, etc, que você tem, onde você fez o registro da chave, né, que a chave está vinculada, número da agência e conta e o tipo da conta transacional. Tá? Então, de novo, eles são exclusivamente de natureza cadastral. Tá? E aí vem depois, ele dá mais informações aqui, embora essas informações em grande medida disponíveis em fontes de consultas lícitas, não permitam movimentação de recursos, nem acesso à conta a outras informações financeiras, é importante ficar alerta para eventual utilização indevida desses dados em tentativas de golpe ou fraude. Recomenda-se também, olha aqui, recomenda-se também atenção para eventuais mensagens maliciosas de terceiros com tentativas de obtenção de dados adicionais. Nem o Banco Central, nem as instituições de participantes do Pix lhe enviarão comunicações por aplicativos de mensagem, chamadas telefônicas, mensagem de texto, SMS ou e-mail. Isso aqui não é bem verdade, porque a gente tem... Assim, é normal, é comum o uso de SMS e e-mail, e inclusive por aplicativos de mensagem tem gente fazendo. Então, é um tanto delicado aqui. Tá? Ele diz aqui que lhe enviarão mensagens, lhe enviarão comunicações, né? Você tem razão, claro que aqui dentro do contexto da frase me parece que ele está falando sobre obtenção de dados pessoais, né? Recomenda-se atenção para eventuais mensagens maliciosas. Na verdade, a grande questão desse tipo de mensagem de scam é que, a quantidade de pessoas que pode ser atingida por isso, ela é composta de pessoas com formações, idades, né, interesses tão diferentes, que muito provavelmente esta mensagem aqui do Banco Central não vai chegar para essas pessoas, né, e mesmo que chegasse, talvez elas não teriam condições de identificar isso, né, Só para concluir, eu uso como exemplo a minha mãe, que esses dias recebeu um SMS desses falsos, né? E ela pegou e foi no banco, né? E aí ela até disse, mãe, quando receber isso, me avisa, né? Fala comigo, enfim, que a gente pode, né? Porque tu viu, ela tomou uma ação e foi ao banco para ver se aquilo era verdadeiro ou não, mas ela poderia ter feito outra coisa, né? Então, me parece que talvez essa questão do aviso e dos alertas, acho que pode ser mais bem trabalhado aqui, tu não acha? Assim, em princípio, quem recebeu essa mensagem foram cada um dos correntistas que tiveram chaves envolvidas no vazamento. Tá? Então, não é todo mundo que vai receber isso aqui, são essas pessoas que tiveram essas chaves. Há pouco que se possa fazer além disso, no que diz respeito aos dados que já vazaram. Mas a gente tem um problema, e em seguida nós vamos falar sobre a questão do próprio vazamento, como é que isso acontece e que tipo de ataque que acontece ali. Mas é muito delicado, eu vejo o trabalho do Assolini já há muitos anos, né, desde que a gente se conheceu, depois que ele
seguiu aqui no Segurança Legal com a gente, e mesmo depois que ele se desvinculou do Segurança Legal, mas ele continua, obviamente, trabalhando na área de segurança, claro, na Kaspersky. Toda hora tem um golpe novo de SMS, tem um golpe novo de Pix, toda hora. E cada nova situação é uma oportunidade a ser explorada. E não há limite para essa exploração. Não importa se é um caso de calamidade pública em que as pessoas estão efetivamente correndo risco de vida, né, por causa desse tipo de golpe no meio do, né, que é feito nessas situações, ou se é de repente um comunicado do Banco Central, porque agora vem esse comunicado. Pouco custa você entrar em contato com as pessoas que tiveram as chaves vazadas e dizer, olha, nós somos do... Diz lá no comunicado que eles não vão entrar em contato mais sobre esse assunto, tá? Diz lá. Mas se um SMS já faz a pessoa ir até o banco, imagina uma ligação em que a pessoa se identifica como sendo do Banco Central ou da instituição dela, né, do banco em que ela está acostumada a se relacionar, com o número da conta, com o número da agência, com o CPF, com o nome completo. Se a chave ainda é o celular, com o celular, obviamente, a pessoa vai ter para ligar, né? É muito difícil, cara, tu com esse alerta aqui, tu evitar que as pessoas que já cairiam, evitar que elas caíssem. Caiam. Sim. Sabe, já é muito difícil. Mas eu entendo a necessidade do comunicado. Claro. Mas é interessante porque o alerta atinge, na verdade, talvez quem não precise do alerta, né? A gente está discutindo aqui esse alerta do ponto de vista técnico, que está lá na página do Banco Central, mas eu não consigo imaginar, e não é nenhum demérito, né? A capacidade de eventual que a minha mãe tenha de identificar fraudes na internet. Bem pelo contrário, é algo que é realmente difícil. Inclusive nós podemos ser pegos desprevenidos e acabar caindo, né? Qualquer pessoa tá sujeita a isso, né? Agora, eu não consigo imaginar ela lendo isso aqui ou chegando até a página do Banco Central para ler isso aqui. Ela e muitas outras pessoas, né? Uma pessoa mais idade, assim. Então, esse é um primeiro ponto, assim, né? Acho que talvez a gente teria que pensar, e o próprio Banco Central, de uma forma diferente, talvez por via o aplicativo, e até onde sei também vai ser pelo via o aplicativo o comunicado, até onde eu sei, né? O comunicado quem vai fazer são as instituições, né? As próprias instituições, né, que são os provedores de serviço de pagamento, tá? Os PSPs. Elas que são as que têm interação direta com o cliente, e elas vão avisar seus clientes que estiverem envolvidos nesse vazamento, agora especificamente no acesso. Só que agora vem outro vazamento, vem do Logbank agora. Tá bom que são menos usuários, são 2.000 e poucos. Então não é menos gente envolvida, não necessariamente os mesmos, né? Então... a questão é que isso vai acabar ficando comum demais, assim, do jeito que já tivemos 3 aí em pouco tempo, né? A gente já teve 3 em pouco tempo e tranquilamente, assim, a gente pode ter outros pela frente, por causa da natureza, da maneira como a coisa funciona. E eu acho que a gente pode entrar nesse aspecto, Guilherme. Era o que eu ia te propor para o nosso ouvinte entender onde é que tá o problema, como é que essas coisas acontecem, como é que esse vazamento tá acontecendo. Sabe o que eu acho, Vinícius? Que... Primeiro, a gente até tinha notado aqui, né? O uso do Pix, ele mexeu com obviamente, todo mundo que usa Pix sabe, ele mexeu com a forma com que a gente realiza certas transações, porque a ideia foi facilitar a realização de uma transação. Né? E a gente sabe que um paradigma bem conhecido na segurança da informação é que quanto mais conveniente é algo, você tem não é que sempre será mais inseguro, e tampouco obrigatoriamente será inseguro, mas você tem uma tendência à insegurança, né? E o que o Pix faz, o que o Pix já permite se fazer hoje, manualmente, sem nenhuma exploração de vulnerabilidade qualquer, é você descobrir, que é uma coisa muito interessante, que antes não se conseguia fazer sem que você tivesse um acesso privilegiado a uma operadora, né? Qualquer pessoa hoje que use como chave Pix o seu telefone celular, isso permite, e é claro que é uma vontade dela fazer isso, ninguém é obrigado a criar uma chave com telefone celular, mas uma vez que ela faz, qualquer pessoa de posse do telefone celular dela consegue saber a quem aquele telefone pertence, né? Claro que você pode botar uma chave Pix que não seja do seu telefone, seja de um parente, enfim, mas vamos lá, a grande maioria, vamos dizer, coloca o próprio telefone, certo?
E essa é uma coisa que sempre me causou uma certa preocupação, assim, quer dizer que qualquer pessoa com o meu telefone, sem saber que aquele telefone pertence a mim, se eu usei ele como chave, basta tentar fazer uma transferência Pix pra mim que vai lá aparecer o meu nome, né? Exato, não precisa nem fazer a transferência. Não precisa fazer a transferência, né? E mesmo que se você quiser, faz uma transferência de 1 centavo, sei lá, que seria o custo de, né? Então... Não precisa nem, assim, não precisa nem fazer a transferência, é só botar lá a chave. Mas isso é da própria natureza do funcionamento. Pois aí é que tá. Eu acho que esta é uma escolha de arquitetura da solução. Né? Tá, porque... mas vamos explicar a solução primeiro. A gente não tá falando, a gente tá falando já do que ela faz sem dizer como é que ela funciona. Certo. Tá, porque é o seguinte, a ideia do Pix é que a gente possa ter o sistema de pagamento instantâneo, tá? E o sistema de pagamento instantâneo, então, ele se dá por meio, a gente faz essas transferências ou por meio dos dados bancários, tu pode fazer um Pix por meio dos dados bancários, ou tu pode associar uma chave à tua conta. Tá? E é isso mesmo, é associar uma chave a uma conta que está vinculada a uma agência, que está vinculada a uma instituição de pagamento, um PSP, um provedor de serviço de pagamento, tá? E aí, o que acontece? Essa chave, ela pode ser uma chave randômica, tá? Útil se a gente quiser copiar e colar ela, mas para passar passar essa chave para alguém falando, esquece, tá? Tem que copiar e colar a chave, alguma coisa assim, porque é uma chave randômica, é uma coisa meio absurda, assim, para se decorar aquilo. Pode usar o telefone, pode usar o próprio CPF, ou pode usar um endereço de e-mail. Certo? E essas chaves, a gente pode até pensar isso como chaves de pesquisa num diretório. Ou seja, numa base de dados, para ficar mais simples, tá? Mas o nome da coisa é diretório de chaves, tá? É o tal do DICT. Tá lá dentro da estrutura do sistema de pagamento instantâneo. Esse diretório de chaves é como se fosse uma lista telefônica. Ele correlaciona chaves... E aí, literalmente, pode ser o telefone, o CPF, uma chave randômica com e-mail. Correlaciona uma chave com uma conta corrente ou uma conta poupança, o que for. Tá? Ela correlaciona uma chave com uma conta. Então, tá lá o Vinícius com uma conta no Banco Brasil, na agência tal, na conta tal. Eu associo uma chave a essa conta. E assim, todos nós fazemos. Tá? Quando eu vou fazer uma transação... Tá? E eu vou usar uma chave do Pix, o que eu preciso fazer? Eu tenho que informar a chave no meu aplicativo, lá do meu provedor de serviço de pagamento, ou seja, meu banco ou o que for. E no momento que eu forneço essa chave, no meu aplicativo, isso vai até os sistemas do meu PSP, tá? O PSP é igual ao banco, tá, gente? Eu vou ficar usando o PSP agora. Então, a do meu PSP e o meu PSP... que está conectado na rede que dá acesso ao SPI, que não é uma rede que qualquer um pode conectar na internet, vai lá, conecta numa porta e tal, não. É uma rede específica, tá, do Banco Central. E essa rede, através dessa rede eu consigo acesso, então, essas PSPs, essas instituições, elas conseguem acesso ao dicionário. Chaves. E aí elas fazem a consulta. É simples assim, tá? Então eu vou lá, coloco o e-mail do Guilherme, coloco o CPF dele, o telefone dele, e o aplicativo aqui do Nubank, do Banco Brasil, etc., vai lá, busca, verifica se a chave existe, traz os detalhes da chave e me mostra alguma informação sobre essa chave para eu fazer a transferência. E aí começa a brincadeira, tá? A API, ou seja, a resposta que eu tenho do dicionário de chaves lá do Banco Central, a API que é a interface entre o PSP e o dicionário de chaves lá do Banco Central, quando o PSP faz a busca por uma chave, o que ele recebe de volta são exatamente os dados que estão sendo, entre aspas, vazados. Eu já vou falar porque eu quero dizer entre aspas, tá? Então, que são o nome da pessoa, o CPF dela, né, o nome completo, né, o CPF, o nome do banco, né, o nome do PSP, o número da agência, o número da conta e o tipo de conta. Certo? Que exatamente os dados que estão vazando nesses três que a gente viu aí foram exatamente os dados que vazaram.
tá? E que, segundo a LGPD, não são dados sensíveis, tá? Sim. Aí depois eu deixo para ti discutir essa questão mais adiante. E aí, isso chega até isso, então isso vem do dicionário de chaves e chega até o sistema do PSP. E o PSP, então, é que mostra no aplicativo as informações que ele quiser nos mostrar. Tá? O que ele poderia fazer? Eu poderia botar lá o telefone do Guilherme e ele dizer, sim, a chave existe. Não me diz nenhuma informação, tá? Ele vai lá, consulta, a chave existe, ele recebe essas informações todas vindo do dicionário, mas não repassa nada pro aplicativo. O PSP não repassa nada para mim, cliente, no meu aplicativo. Só diz, a chave existe, qual é o valor que tu quer mandar? Se fizer isso, fica mais seguro o Pix, em termos de exposição de dados dos donos das chaves? Fica, ele só diz se a chave existe ou não. Não me diz nome, não me diz CPF, não me diz nada da criatura. Só que, ao mesmo tempo, eu corro o risco de botar um telefone errado ali. E poderia chegar num ponto e dizer assim, não, é o seguinte, ó, a responsabilidade de verificar a chave, se a chave é a que tu realmente quer, é a do cliente que tá fazendo a transação. Tá? Põe a chave, ele põe lá o telefone validou, é um telefone que é uma chave válida no dicionário, então me diz aí qual é o valor que eu vou transferir. Ah, mas eu não tenho certeza que isso aqui não é realmente do Guilherme. Bom, então verifica tu com o Guilherme. Seria uma forma de lidar com isso. Mas o que acontece de fato? Tu lança a chave no teu aplicativo, ele faz a consulta, recebe todos esses dados aqui, ou seja, o PSP recebe todos esses dados lá do dicionário, e ele manda para ti, e aí já vou discutir essa questão do manda, que é aí que tá o pulo do vazamento. Ele manda para ti, vamos supor, apenas o nome do dono da chave, o nome completo, e ele esconde lá os primeiros e últimos dígitos do CPF. Te mostra só os 6 dígitos do meio ali. Tá? Ao dar essa informação pra gente, quando a gente coloca uma chave lá, bom, já fica um pouco melhor. Eu coloco o telefone, me aparece o nome completo do Guilherme, que eu sei qual que é. Bom, é Guilherme, pelo menos o primeiro nome já tá ali, já tô vendo. E eu ainda posso pedir, Guilherme, teu CPF só me diz aqui, é tal dígito aqui, o teu CPF vai dizer, isso sim, tá, então tá bom, então acertei aqui, eu vou fazer transferência pra ti. Só essas informações já são um problema por um eventual golpe. Porque faz aquilo que o Guilherme falou. Eu pego um número de telefone, taco o número de telefone ali e eu tenho o nome completo da pessoa, se tiver cadastrado no dicionário de chaves, tá? Se tiver como chave do Pix. Ele me traz o nome completo da pessoa e parte do CPF dela. Tá? Deixa eu só colocar uma coisa aqui, né? A gente não quer dizer, e longe disso, e a gente entende aí bastante como se dá a questão, e até eu sou uma das pessoas que acho que os nossos próprios tribunais julgam mal as questões de vazamento ao entender que não há um dano pelo mero vazamento sem a concretização disso. Eu acho que o mero vazamento, para mim, já deveria servir e já representa um dano para o sujeito, até pelo estado de incerteza, de insegurança, de receio, de medo que ele ficará pelo potencial incidente que pode se dar, mesmo que sejam dados cadastrais. Então, né, reconhecemos aqui como ponto pacífico que o vazamento é relevante por si só, né? Agora, eu acho que ele é especialmente relevante quando há a questão do CPF, né? Claro que nos outros casos, e você até comentava isso antes, né? Para fazer uma transação antes do Pix, você precisaria ainda de pegar todos os dados daquela pessoa. O banco, a agência, conta. Pois é. Se é outra instituição, CPF e ainda o tipo de conta. Se tu errar uma dessas, tu não faz a transferência. O problema desse vazamento é que se tratarem de chaves como celular e um atacante tem acesso a todas essas chaves por celular, ele vai fazer um tipo de ataque que ele já poderia fazer sem essa chave. Ele teria mais trabalho, ele teria que fazer consultas manuais. Ou seja, começa o dia dele lá no escritório de crime dele, né? Pega, por exemplo, um grupo qualquer de política aí no Telegram, acessa o telefone de todo mundo e começa a programar suas fraudes. A diferença é que ele potencialmente consegue, com acesso a essas chaves, né, fazer os golpes de maneira muito mais rápida, mas ao mesmo tempo é algo que já poderia e já pode ser feito por outras formas também, né? Sem obviamente, diminuir a importância do vazamento mais uma vez. Sem dúvida. Até
ainda mais tu pega um cenário desses em que tu tá participando num grupo do Telegram. Mas no Telegram acho que não mostra o número. Mas o grupo de WhatsApp acho que às vezes mostra, depende. O WhatsApp sempre mostra, né? O WhatsApp mostra. Tá. Então, se a pessoa tá num grupo de WhatsApp, numa coisa muito específica, e ela faz o levantamento, a pesquisa, por aqueles telefones todos estão lá, ela vai encontrar algumas pessoas ali, né? Mas ela já tem contato com a pessoa ali, provavelmente ela já até sabe o nome da pessoa ali. A coisa complica um pouquinho, facilita para um ataque, para um ataque de rede social, que é o tipo de ataque que vai ter que ser feito, ainda que seja por SMS, por e-mail ou por telefone. Quanto mais informação tu tiver para conseguir se passar pela instituição, principalmente pela instituição de pagamento, melhor. Então, qual é o ponto aí? Esses vazamentos que deram agora das chaves, além do CPF, que não foi adequadamente mascarado, né? A gente vai conversar sobre isso. Além do CPF e do nome da pessoa, que ele traz naturalmente, pelas questões que a gente já falou, ele traz vazaram ainda o nome do banco, o número da agência e o número da conta. No acesso, eles confirmaram isso, né? Isso. No caso do acesso. No caso do acesso. Agora, o porquê que isso aconteceu? E aí a gente tem que decidir o quanto informação a gente quer que o cliente possa ver lá na ponta, se é só o nome e parte do CPF, então aqueles 6 dígitos lá para ele poder ter alguma conferência, ou nenhuma. A estratégia no momento é o nome e parte do CPF. Ou se a gente quer mostrar ainda, ou se deseja mostrar o resto das informações. Quando se decide por mostrar apenas o nome e o CPF, há um filtro, digamos assim, que a instituição de pagamento tem que fazer. Porque quando ela consulta o diretório de chaves do Banco Central, ela recebe todas as informações. A instituição de pagamento recebe todas as informações. E aí ela tem que mandar isso para o aplicativo, lá na ponta, lá no front-end, onde está o cliente. Tá lá com o celular na mão. Quando ele vai mandar isso para o cliente, e aí a gente entra no primeiro ponto, que inclusive vai estar no link do OASP Top 10, né, com relação à segurança de APIs, tá? Que é o seguinte, que é o item dos top 10, tem o 1, o 2, né, em ordem decrescente. O terceiro é exposição excessiva de dados. Então, o que acontece? O PSP consulta o dicionário, recebe todos aqueles dados completos, CPF completo, nome completo, recebe agência, banco, número da conta, o tipo de conta, e em vez do PSP limpar esses dados, deixar só o que tem que ir para o cliente, ou seja, o nome que seja, então, o nome completo do dono da chave e o CPF mascarado, ou seja, colocando asterisco nos primeiros e nos últimos dígitos do CPF, deixando só os do meio, que é o que tem sido feito, tá? Então ele tem que fazer isso ali e já mandar para o aplicativo do cliente apenas esses dados, o nome e o CPF mascarado, só isso. Só que existe um erro muito comum em aplicações desenvolvidas em aplicações em geral, tá? Tanto para mobile, para o celular, quanto para o que vai rodar, vai acessar via web. Que é tu confiar no front-end, seja o navegador ou seja o celular, para lá fazer a filtragem desses dados, tirar esses dados excessivos lá na ponta. E aí, como você manda todas as informações, o aplicativo para o cliente só mostra o nome e o CPF, vamos dizer assim, mascarado, mas efetivamente todas as informações estão indo até o celular. Estão saindo do Banco Central, estão indo até o PSP e o PSP está mandando adiante. Tá? E aí, o que acontece? Vários PSPs, ou não só PSPs, mas muita gente que desenvolve software, desenvolve soluções em mobile e tal, confia que só vai ter o seu back-end, só vai ter a sua estrutura acessada a partir do seu aplicativo. E o aplicativo não mostra outra coisa que não o nome e o CPF, então não vai aparecer em lugar nenhum. Aí, o que é que um atacante faz? Ele pega o aplicativo que está rodando no celular dele, verifica a comunicação entre o aplicativo e o PSP, e o back-end lá do PSP, e verifica, tá bom, eu me autentico com o meu usuário, com a minha conta aqui, bonitinho, e a partir daqui eu chego na parte do
do Pix e eu posso consultar chaves. E olha só, quando eu olho por baixo, sem usar o aplicativo, quando eu olho a comunicação, eu vejo todos aqueles dados que vieram direto lá do dicionário de chaves Pix, que passaram pelo PSP sem nenhum filtro e que foi enviado pelo PSP ao aplicativo, ao celular, né, ao front-end. Eu consigo ver todos aqueles dados ali. Então, esse é o primeiro problema. Dados excessivos indo para o front-end, saindo do controle do PSP e sendo entregues para o usuário lá na ponta. Tá? Mas esse é o primeiro ponto. Mas essa é uma escolha de arquitetura, né? Porque o Banco Central, ao criar o ambiente do Pix, ele atribui algumas responsabilidades de segurança para o PSP, inclusive limitações recentes agora, né, Vinícius? Limitações de consultas, né? A gente já chega ali, tá? Mas assim, tá. Na questão das responsabilidades dos PSPs, se um PSP for botar um e-mail como chave, tá? Ou um número de telefone, ou um CPF, quem tem que verificar que o telefone realmente pertence ao Guilherme, a chave, que o e-mail realmente é do Guilherme, quem tem que verificar é o PSP. Saca? Então, se o PSP não verificar direito, pode ir um e-mail do Vinícius como chave do Guilherme. Sim. Compreende? Então, assim, já tem bastante responsabilidade, tá, do PSP com relação a essa questão do dicionário de chaves. Assim, já tem bastante responsabilidade nesse sentido. A questão é que o PSP precisa de acesso a essa infraestrutura, não tem jeito, né? O problema é que ele tem que dar um jeito, ele tem que saber que informações ele tem que mandar para o front-end, e esse é um erro bastante comum, tá? Que mas para facilitar, mas é essa escolha de arquitetura que eu ressalto, né? Para facilitar a realização de transações por meio de um sistema chamado Pix, o Banco Central tomou a decisão de atribuir certas responsabilidades de segurança. Compartilhar responsabilidades de segurança de um acesso que potencialmente não, mas o acesso que tem o registro das chaves de todas as pessoas do Brasil que tem Pix, né, para grupos, né, muito heterogêneos de empresas, de instituições, né? Que tem nível de segurança, nível de maturidade em termos de segurança e tal, muito distintos. E só, eu não quero... vamos guardar essa nota mental pro futuro, né? A gente ainda não começou a falar em Open Banking, né? Calma. Não é o assunto de hoje, mas só para deixar a gente pensando um pouco, né? E aí tem mais pano pra manga. Agora, desculpa te interromper pela terceira, foram um combo de interrupções, foram 3 interrupções seguidas, né? O Banco Central ele tá atento, a gente precisa reconhecer também as eventuais fragilidades e a evolução do ambiente, né? E o ambiente tá evoluindo. Ele tá evoluindo. Eles até tomaram a decisão das questões que também foram recentes, agora de novembro, dezembro, se não me engano, até tava olhando aqui a questão das limitações, enfim, dos limites, melhor dizendo, né? E é interessante, eles dizem até como que o aplicativo, o link do aplicativo que deve ter para você habilitar ou não os limites, né? Então, essa é uma questão da colocação de limites, uma reação do Banco Central, ou seja, ele viu... Sim. E é uma reação à questão dos sequestros, né? Então, nota, é difícil você pensar em tudo antes, né? E talvez essa disposição dele de resolver esse problema. Isso é modelagem. Claro, perfeito. Isso é modelagem. Agora, vamos lá. Também a gente não quer ser engenheiro de obra pronta, né? Mas a gente provavelmente. Prever o futuro, prever o passado é barbadinha, né? É barbada, né? Tu já viu. Agora, você tem razão, é modelagem de ameaça. É perfeito. E aí, Guilherme, pegando essa questão tu falou dos limites das transações em si, né? De valores. Mas daí a gente tem um outro aspecto nessa arquitetura, que é o seguinte: o que diferencia, vamos dizer assim, um acesso legítimo, uma consulta legítima de uma chave, tá? De uma consulta feita visando obtenção de dados para outros fins que não para fazer um Pix, tá? A diferença entre essas duas é essencialmente a intenção da criatura e a taxa ou a velocidade em que ela faz consultas. Tá. Então, uma pessoa
com o celular na mão, fazendo consultas a chaves, é bem tranquilo ela fazer lá uma consulta a cada 10 segundos. Ela tem que ser boa, tem que ser rapidinha. Pra usar usando o celular, tá? Então tem que ficar lá, digita rapidinho. Talvez ela, se ela sendo boa, ela faça 6 consultas por minuto. Ela sendo boa, tá? Mas o que acontece? Alguém que quer aumentar o número de consultas que pode fazer, não vai usar o aplicativo. Vai ver quais são as consultas que o aplicativo faz e vai desenvolver algum software ou vai utilizar algum programa pronto, alguma coisa assim, que permita que ele serialize, automatize esse processo de consulta. E aí ele consegue repetir isso milhares de vezes dentro de 1 minuto, e não mais 6 vezes. Tá? E aí, então, esse é o primeiro ponto, né? Esse tipo de ataque a gente chama de enumeração. Vários sistemas por aí são vulneráveis ao ataque de enumeração. Tá? E se você quiser ver se um sistema é vulnerável ao ataque de enumeração, coloque uma coisa mais simples, né? Coloca lá um nome de usuário que não existe, tá? E vê como é que ele reage. Coloca um número de usuário que não existe, uma senha qualquer, não importa a senha. E coloca um nome de usuário que existe, o seu nome, se você é um usuário, né? Um nome de usuário que existe com a senha errada. Se ele der uma resposta diferente nos 2 casos, né? Ou se ele for explícito, dizer assim, olha, o usuário não existe. Pronto, já está enumerando. Eu posso não saber qual é a senha, mas eu sei que tu tens conta lá. Então, imagine o seguinte, eu posso catar um serviço de apoio a pacientes com câncer. Vamos supor, tá? Que tem em algum lugar. Se esse site, ou se esse serviço me permite botar o nome de usuário lá e ele me diz que o usuário existe ou não existe, pronto, eu tenho ataque de numeração. E aí sim, agora sim. Depois tu usa esse exemplo depois ali, Guilherme. Aí eu tenho informação sensível, segundo a LGPD, sendo vazada só por isso. Claro. Porque se a pessoa, aquele CPF tá lá, por exemplo, aquele usuário tá lá, vamos supor que seja um CPF cadastrado no sistema, eu sei que aquela pessoa está cadastrada num sistema de apoio a pessoas, né, com câncer. Com câncer. Mas não é o caso aqui, né? E no caso dessas chaves Pix, a gente teve... a arquitetura da coisa permite que você tenha acesso, vaze as consultas, mas não as transações, porque daí é outra forma de né? Aí é o seguinte, o que é possível fazer na arquitetura? Você, através de um aplicativo de um PSP, e aí se está autenticado ou não, tá? Esse é outro problema, esse é o PSP que tem que se virar com essa segurança aí. Se o PSP tiver um furo no aplicativo, que tu possa chamar direto a rotina lá que faz a consulta a chaves Pix, sem ter que se autenticar, aí, meu amigo, aí sim, aí a coisa fica mais complexa. Mas na pior das hipóteses, o atacante tem que ser correntista do banco, tem que ter uma conta. Isso é barbada para ele ser de qualquer lugar. Tá? Então, ele tendo esse acesso, o que ele consegue fazer? Ele faz um ataque de enumeração de chaves. Então, ou ele fica chutando CPFs, e não precisamos dizer que vazaram, né? 200 e não sei quantos milhões de CPFs há pouco tempo atrás. Então tem lista de CPF rolando aí por meio do Banese, por meio da Acesso, por meio da Logbank, por exemplo. Tá? E se isso está combinado com aquela exposição excessiva de dados, ou seja, só não mostra no front-end, mas vem até o front-end os dados, tá feita a confusão. Porque tem tudo. Tu chuta o CPF, tu vai catar o nome da pessoa e tu vai catar o banco, a agência e a conta. E o tipo de conta. E isso foi alterado, você deve lembrar... Eu não vou dizer o nome do banco porque eu não tenho certeza até pra prometê-los, né? Mas é um banco grande aí que ele mostrava as outras chaves quando você fazia a pesquisa por uma das chaves do sujeito. Esse eu já não lembro mais. E aí eles corrigiram isso. Até vou ver se eu acho enquanto tu fala aqui, eu vou ver se... Trazia tudo. Então assim como você pode enumerar por CPF, ou você ficar chutando CPF e ver qual que tem chave e qual que não tem, você pode enumerar por número de telefone. Então pega pessoas do grupo de WhatsApp, pega pessoas, né, pega telefones na internet para acertar mais fácil, não ficar simplesmente chutando, né, para ser mais assertivo, e assim vai indo e aí coloca. Tá? Então a gente tem esse problema, né, que se o cara consegue fazer essa enumeração,
rapidamente, e aí entra lá no ASP Top 10 da segurança em API, que é logo que vem abaixo, é o 4, tá? É o 4 top, é o 4 problema top, tá? Que é rate limiting, que é tu não limitar a taxa de consultas. Então, imagina que um usuário consegue fazer 6 consultas no minuto. Tá, é suficiente, né? Agora, se de repente ele consegue fazer 1000 consultas por minuto, tu tens um problema no sistema, tu tem que limitar esse negócio. Que aí a enumeração funciona, com 6 por minuto fica mais lento e tal. E tu até poderia fazer algumas coisas assim, é 6 por minuto, mas se esse cara aqui usar 6 dele num minuto, eu vou deixar ele 5 minutos sem poder consultar nenhuma chave. Ele que espere 5 minutos para fazer de novo a operação que ele quer fazer. Igual quando tu tenta fazer uma operação de valores idênticos. Tu faz uma operação com valor, tenta repetir a mesma operação com o mesmo valor. Num tempo pequeno, ele bloqueia o segundo. Tu não consegue. Tá? Então, volta e meia eu tenho um pagamento que eu faço, todo mês tem um pagamento que eu faço 2 vezes separados, né? Para ficar bem claro para a pessoa que são os 2 pagamentos. E o valor é o mesmo. Aí eu tenho que ficar botando 1 centavo a mais no outro para mudar o valor e conseguir fazer a operação na sequência. Então eu não consigo fazer. Você nota também que, como se sabe, ou a depender do caso, você tem as informações das chaves que vazaram, né? Será que não seria o caso até do próprio Banco Central disponibilizar essas chaves para as instituições, até para que elas pudessem fazer um tipo de monitoramento diferente de transações realizadas? O Banco Central comunicou os envolvidos, né? Os envolvidos e as instituições dos envolvidos. Então, houve essa comunicação. Agora que os envolvidos, né, o que cada um vai fazer, aí é outro... são outros 500. Sim, mas até recomendar, né, um acompanhamento de chaves que vazaram das respectivas instituições, né? Olha, saiba ou monitore de forma diferente esses caras aqui, porque eles passaram vazamento. Claro que monitorar a transação bancária é muito complicado também, porque a gente já sabe... aí sim, esse inclusive é um dos bons exemplos de inteligência artificial, né? A partir de um grande... uma grande massa de dados. Massa de dados você consegue identificar certas tendências usando a inteligência artificial para identificar padrões. Então, aí, né? Mas nem todo mundo tem acesso a isso e é um negócio também caro, complexo. E aí, para eu encerrar essa parte mais técnica aqui, poder te entregar para essa questão dos dados sensíveis, não sensíveis, né? E outras coisas mais que vêm adiante. O que fica, então, que a gente tem que ter bem claro, esses dados todos estão no dicionário de chaves lá do Banco Central. Essa base de dados ela é mantida de forma compartilhada pelos PSPs, que são os bancos, tá? Que são os bancos, as instituições de pagamento. Os PSPs consultam essa base, atualizam essa base. Eles são responsáveis por verificar se a chave existe, se o e-mail existe, se o seu telefone é realmente da pessoa, aquela coisa toda. Eles têm que fazer essas checagens. Eles atualizam lá os dados e quando eles consultam para a gente fazer uma operação, ou seja, o cliente está com o celular na mão, coloca uma potencial chave, isso vai para o sistema do PSP, o PSP consulta no Banco Central, recebe todos os dados relacionados a essa chave, banco, agência, conta, CPF, tudo direitinho. O PSP tem que filtrar isso, tem que tirar o que ele não quer que o front-end veja, o que o cliente veja. Que não deve, na verdade. Que não deve vender, ele manda para o cliente. Esses vazamentos aqui, ao que tudo indica, eu não vi a API de cada um desses 3 aqui, tá? Ao que tudo indica, aconteceram 2 problemas. Eles não filtraram os dados que eles estavam mandando até o front-end, até o celular, talvez confiando no aplicativo deles para fazer a filtragem, mas daí já é tarde. Os dados já saíram da mão deles e já podem estar na mão do celular de um atacante, tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, por não ter rate limiting, por não ter implementado uma limitação na quantidade de consultas que é feita, ou se dá conta assim, para aí, esse cara consultou 1000 chaves agora, assim, do nada esse cliente que nunca consultava, consultou 1000. De tomar uma ação ali de limitar as consultas em tempo de não comprometer os dados de um monte de gente. Tá? Lembrando que no caso do Banese, se eu não estou enganado, foram 300 e poucas mil chaves, entende? Então é chave pra cacete, é muita coisa. Então esses são... Assim, é isso que a gente tem que entender desse processo. E a única diferença do que a gente chama de vazamento para o acesso legítimo é
a forma e a velocidade com que o atacante faz a consulta. Porque o resto é tudo igual. E isso até nos dispara, né, Vinícius? A gente conversava antes aqui. Se o atacante ele estaria cometendo crime de invasão de dispositivo informático, né? Lá do 154A do Código Penal, que passou por uma atualização em 2021, retirando mediante a violação de mecanismos de segurança que ele tinha antes, né? Então, invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar, seria obter, no caso, sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, né? Que daí um baita, né? Esse tipo penal, a gente já comentou várias vezes, ele é muito problemático, né? É bem problemático. Agora, as autorizações aqui, né? A gente tem alguns tipos penais, eu até olhava aqui antes do violação de sigilo, né? Que funcional, se não me engano, eu tô citando de cabeça aqui o nome do tipo, mas que você tem o excesso, né? A violação de um excesso autorizado. Então, me parece que se o cara já está autenticado e faz muitas consultas, é evidente que ele está violando, que a gente poderia chamar de uma violação funcional, né? Eu lembro de políticas de uso muito antigas, assim, que se dizia: você não deve acessar a nossa plataforma a não ser por meio do nosso aplicativo, né? Ou tentar subverter as limitações impostas pelo aplicativo. Por que se fazia isso, né? É uma forma de você impor uma obrigação para o usuário de não violar funcionalmente, né? De não utilizar a tua aplicação de uma forma diferente do que ele quer que tu utilize, né? E sem dúvida ela é ilícita de maneira muito ampla, no sentido de que o cara que faz isso comete um ato ilícito dentro do civil, por exemplo. Agora, no penal, talvez seja um salto muito grande que a gente teria que dar aqui para encaixar esse ato aqui na invasão de dispositivo informático, né? Talvez a gente precisaria atualizar até o próprio 154A para colocar de que também comete o crime aquele que viola a extensão de acesso legitimamente concedido para ampliar. Eu teria que pensar em alguma coisa ali, né? A gente teve um caso, há vários anos atrás, que tu comentaste, inclusive, que foi de uma agência de currículos. Sim, do currículo, sim. Um caso clássico, que teve uma outra agência que se aproveitou da possibilidade de fazer consultas, né? Que dá provavelmente uma coisa desse mesmo estilo aqui, tá? Assim, e começou a, entre aspas, sugar os currículos de uma plataforma para outra. Tá? Então, aquilo na época gerou multa, se eu não estou enganado. A empresa que fez isso... Sim, sem dúvida. Teve que pagar multa. E hoje em dia envolveria até a questão da LGPD. Nossa, seria um... E talvez até um crime de concorrência desleal, não? Mas aí era porque eram duas empresas e envolvidos em empresa, né? Ou seja, você estava violando uma ideia de concorrência entre ambas, né? Roubando, entre aspas, também o banco de dados de uma para outra. Mas aqui não é o caso, né? Não, assim, é que aí é uma outra situação, porque uma situação é o sigilo funcional, né? Que tu comentas. Essa situação seria equivalente a um banco tentar roubar, tentar listar os dados dos clientes do outro. Exato. Eles já podem fazer, se quiser. Já poderia fazer, porque ele tem acesso à chave, né? Já poderia fazer de qualquer jeito. Nesse caso, é um cliente, né? É o cliente usando. Eu não tenho dúvida que no momento que tu pega alguém fazendo esse tipo de coisa, se isso levado até um juiz, né? Comprovada ali a má intenção da criatura, né? Assim, o cara aplicou golpes e tudo mais, né? Eu fico um pouco reticente de dizer assim, não, o cara fez isso, ele é criminoso, tá? Não, mas é que tu não pode tu não pode condenar, usar a extensão de um tipo penal pra condenar, apenas pra absolver alguém. Não, que eu digo assim, eu fico receoso de dizer assim, que necessariamente quem tenta fazer múltiplas consultas é um criminoso, porque daqui a pouco tu tens um curioso lá que tá mexendo no seu próprio celular e dá uma olhada, não, mas olha aqui, ó, o que acontece se eu... Se eu pesquisar esse número aqui, né? Se eu automatizar meu celular aqui e ele faz umas quantas consultas só de brincadeira aqui. Olha só, beleza. E não faz nada com isso. Sim. Não aplica golpe nem nada, tá?
aí esse cara estaria cometendo um crime. Isso é meio da questão da cultura hacker e tal, que, né, que a gente até pode, quem sabe, um dia voltar a discutir aqui de novo. Mas, não sei, eu fico um pouco receoso com isso, porque aí tu vai dizer que o cara cometeu um crime de acordo com a velocidade que ele consultou, sabe? Não, mas aí é a intenção, né? Com a intenção de obter. Com a intenção de, né? Mas assim, mas pode ser com a intenção de obter os dados, não com a intenção de usar os dados. Mas para obter vantagem ilícita, né? Ah, bom, então aí tá liberado, aí tá tranquilo. Agora, na verdade, até eu acho que também a gente não pode resolver tudo com direito penal, né? Que é uma das coisas que aqui no Brasil o pessoal adora fazer, né? Agora parece que a próxima é diminuir a maioridade penal, que virá, eu acho, agora em 2022. Mas o que a gente não pode ignorar é que, via de regra, esse cara aqui, tu vai ter reflexos mediante LGPD do ponto de vista dos controladores aqui, né? Respondendo pros titulares, nesse caso, e aí eu acho que a gente precisa evoluir. O próprio Banco Central disse que já comunicou a NPD, e eu acho que a NPD tem uma ótima oportunidade para demonstrar aí a sua atuação, né? Claro, e também não é chegar multando, não. É demonstrar uma atuação, inclusive observando questões de colaboração, né? Porque, ao que parece, essas entidades elas estão colaborando até onde eu sei, né? Então, mostrar ponderação também nesse momento me parece, e analisar tecnicamente esses incidentes, eu acho que é algo que a NPD precisaria fazer, assim como deve agir e atuar também no âmbito das farmácias, que a gente falou um tempo atrás, né? Sim. Muitas situações ainda violando a LGPD me parece ser um campo bom aí também, né? Agora, outra coisa que eu ia dizer é que se o sujeito tem uma intenção criminosa mesmo, ele vai obter esses dados, ele não vai somente obter, se ele tem intenção criminosa, ele não vai somente obter, né? Ele vai fazer outras coisas com esses dados, né? Vai ter um desdobramento aí. Aí poderia até um furto, um estelionato, alguma coisa assim, né? Isso a gente coloca no 154A, né? Se bem que aqui ele ainda coloca no parágrafo 3º, né? Se ele vende ou difunde as informações, né? Quem oferece, distribui, vende ou difunde o dispositivo ou programa com o intuito de permitir a prática. E o parágrafo 3º, se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais e industriais, informações sigilosas assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo, né? Eles ainda insistem na ideia de dispositivo num ambiente atual que nem tem mais dispositivo, é tudo nuvem, né? Não importa o dispositivo, né? Enfim, mas é um tipo aí que... Né? E uma outra coisa ainda, Vinícius, pra gente já terminando, eu vi um artigo também no Conjura até, que alguns advogados é errado dizer que o Banco Central disse que não eram dados sensíveis, né? E aí eles foram mais fortes. Eles disseram que o Banco Central beira a má-fé ao dizer que os dados não são sensíveis. E foi o mesmo que eu fiz. Mas há um erro, há um equívoco que me parece que é bem comum, e a gente tem que cuidar com as palavras também, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber que a LGPD ela define o que é dado sensível. Então, embora tenha uma leve corrente aí, uma pequeníssima corrente que diria que existem outros dados sensíveis que não aqueles do artigo 5º, né? Me parece que é meio que um consenso, assim, que é aquilo que está ali. É que se pegar as referências, assim, mais ligadas à LGPD, a construção da LGPD... exatamente. Ninguém pensou lá na construção. Eu posso dizer que eu acompanhei alguns desses momentos aí de fazer um hall aberto ali, né? Era um hall fechado, né? Era um hall fechado. Então esse é um ponto. Agora... Até porque, Guilherme, tu já pensou se do nada uma informação que não tá listada lá como sendo sensível... Daí de repente vira. Vira sensível o teu tratamento. Total, não, peraí, não. Claro. Tu vai me cobrar uma coisa que a lei não. Mas isso assim, não tá aqui. Imprevisível, né? Mas enfim. Agora, uma coisa que é bem interessante também, por outro lado, né? Que você tem o mundo da lei que define o que é o dado sensível, mas a lei não é dona das palavras, né? E me parece que é correto dizer que esses dados são sensíveis no sentido de dizer que poderia me causar um risco. Mas isso dito por uma pessoa que não é jurista, que não é do meio.
né? Porque a ideia de sensível, muitas vezes, a palavra sensível é muitas vezes utilizada para implicar um risco. E aí, nesse sentido, talvez a pessoa fique numa situação delicada, fica exposta a um risco. Mas dado sensível é aquilo que a lei diz, da origem racial, étnica, então, política. nesse caso, o Banco Central tá seguindo exatamente o que diz a LGPD. Tá, mas o que os advogados quiseram dizer é que... e eu acho que o Banco Central não quis fazer isso. Não. Vamos dizer que são apenas dados cadastrais para diminuir a importância do vazamento. E eu acho que o Banco Central não quis fazer isso, bem pelo contrário. Ao se manifestar, ele está dando amplitude, está dando visibilidade para incidentes que até ontem não eram comentados só por aí. Deixa eu fazer né? um disclaimer aqui, tá? Diga. Não, a gente não tem nenhum tipo de incentivo do Banco Central nesse episódio, tá? não, nem teria sentido. Mas tem. assim, a gente tem que... Porque o brasileiro gosta muito de reclamar e tal, né? Não fala... Agora tu me afetou agora, que brasileiro gosta de reclamar. Todo mundo gosta, é verdade. De reclamar, razão, não é brasileiro? Razão, todo mundo gosta de reclamar. Tem razão. Ainda mais no Twitter, né? Ainda mais no Twitter. Tinha uma outra coisa que eu queria te perguntar, eu sei que a gente só tem mais 2 minutos, Vinícius, mas era... a gente também ficou sabendo que o Banco Central, justamente nessa ideia, né, de reagindo a essa situação, ele também já começou a impor algumas solicitações para os PSPs, aí, no sentido de se começar a se movimentar para um controle maior no âmbito dos... Justamente nessa linha aí, Guilherme. Justamente na linha do que a gente estava... Do que a própria OASP coloca, não é nem na nossa cabeça isso, tá? Então, uma das coisas foi efetivamente limitar o acesso, limitar essas informações que são enviadas para o front-end. Cara, isso está na OASP há anos, tá? Então, assim, claro que agora mais recentemente com a questão da API. Uma das coisas que o Banco Central está pedindo é justamente controlar essa exposição de informações, os PSPs controlar essa exposição de informações para os front-ends. Tá, isso não está pedindo, está demandando. Então, tem prazo e tudo para cumprir. Então, os PSPs vão ter que resolver essa questão de ficar mandando informação em excesso para o front-end. Mas, de novo, isso atinge milhares de instituições. Sim. Inclusive empresas que desenvolvem software e que fazem software justamente para esse ramo. No caso do Logbank, por exemplo. Caso justamente do Logbank. Terminamos agora ou você ainda tem mais 1 minuto? Eu tenho mais 1 minuto. Se quiser levantar mais alguma coisa rapidinho aí. Eu só queria dizer que também o Logbank ele foi comprado em 2020, aqui agora eu perdi a notícia, pela Stefanini. E agora eu vou ter que procurar aqui. Já põe no show notes. Bank Stefanini. Aqui. Banco como serviço faz Stefanini comprar Logbank. 7 de agosto de 2020. Aí depois, né, termina, claro, dizendo que eles estariam prontos para o Pix e também que estariam se adequando à LGPD. Eu apenas por curiosidade, né, e talvez tenha... Eu também posso ter procurado no lugar errado, mas acessei o site da Logbank e até simulando uma atuação de um eventual titular que leu a notícia que saiu hoje sobre eventuais vazamentos de Pix, né, eventualmente preocupado, fui procurar na política de privacidade da Logbank o endereço do DPO, né, para uma eventual comunicação, e não achei o endereço de e-mail, né. Então, eventualmente tem outras questões aí que também podem precisar ser, né, analisada aí pelas autoridades, porque é justamente para este momento, né, que o endereço do encarregado se faria importante, né, Vinícius? Sim, exatamente. É necessário que se coloque esse... A LGPD demanda isso, a gente tem que começar a abrir esses canais para ficar mais fácil essas consultas, né? Claro. Ainda mais quando a coisa acontece de uma maneira muito... assim, que acaba atingindo muitas pessoas, né? E a gente teve esses dias, a gente comentou, até trocado no episódio passado, a gente corrigiu na própria gravação mesmo, né, aquela questão do Banco Juno, né, que alguns clientes tiveram dinheiro, né, retirado por Pix, das contas e tal. São casos diferentes,
mas esse tipo de informação que vaza, como que foi o caso que a gente comentou hoje, ele ajuda esse tipo de ataque. Né, de rede social, para obter credenciais de conta, para daí se conseguir fazer um Pix ou coisa parecida. Então, tá tudo meio relacionado, assim, de certa forma. Não, eu fico pensando, vamos lá, nós somos especialistas nessa área e ainda assim, caso dados nossos tivessem vazado, o ser humano naturalmente se sente preocupado, né? Eu acho que essa é uma coisa que o nosso judiciário cobre pouco, assim, né? Desconhecer o dano, pelo menos o dano da preocupação que essas pessoas terão a partir de agora, né? Pelo vazamento, né? Então, eu me colocando imaginando que eu não seja uma pessoa técnica e não atuasse na área, eu, cliente de uma instituição que soubesse disso, ficaria meio preocupado, né? Será que continuo fazendo as transações ou não, né? Então, eu acho que uma das coisas, talvez, que o Banco Central, e aí em conjunto com a ANPD, né, é melhorar essa parte aí da comunicação para os atingidos, os titulares atingidos, né? E aí sim, essa união dos dois aí, acho que seria bem frutífera, né? Sem dúvida. Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouco mais como funciona essa questão do Pix e como é essa questão dos vazamentos. E de novo, né, a gente falou de uma maneira geral sobre o que pode ter acontecido com esses 3 PSPs aí, mas detalhes técnicos de cada um a gente não tem, pelo menos não ainda. Bom, mas como sempre, a gente sempre fica dando aí o desenrolar dessas questões aí, quem sabe até pra voltar a falar sobre isso, mas enfim, acho que fazia tempo que a gente já queria falar sobre Pix aqui, acho que foi o momento certo aí, né, Vinícius? Pelo menos do PixLeaks foi. Esperando que pare agora, que não tenha mais vazamentos, né? É isso que a gente quer, né? Acho difícil. Mas pelo menos... Tem muito sistema que tem front-end com PSP que intermedia o acesso ao dicionário, então... Sim, muitas pessoas, né? Em muitos contextos diferentes. Em muitos contextos diferentes, então tem muitas software houses envolvendo software para isso, tem muitas PSPs com acesso a esse dicionário de chaves, então... Você acha que vai ter... acha que ainda vão ter... Sim, acho que sim. Maiores ainda do que esse? Não sei se maiores, mas que é muito possível que a gente tenha mais, sem dúvida nenhuma. Então tá, pessoal. Nós agradecemos então a todos que nos acompanharam até aqui. Esperamos todos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.